Autobiografia de um Yogi, Paramahansa Yogananda. Capítulo 27. A fundação de uma escola yogi em Ranchi. O que o leva a ser contra o trabalho das organizações? A pergunta do mestre surpreendeu-me um pouco. É verdade que naquela época eu estava intimamente convencido de que as organizações são como ninhos de vespa. É um trabalho ingrato, senhor, respondi. Não importa o que faça ou deixe de fazer, o dirigente é sempre criticado. Você quer a divina chama? Shana, coalho do leite, toda para si? A contestação do meu guru foi acompanhada por um olhar severo. Como poderia você ou qualquer outra pessoa estabelecer o contato com Deus pela yoga se uma linhagem de mestres dotados de coração generoso não tivesse querido transmitir seus conhecimentos aos outros? E acrescentou: Deus é o mel e as organizações são as colmeias. As duas partes são necessárias. É claro que qualquer forma é inútil sem o espírito, mas por que você não deveria fundar colmeias produtivas, cheias de néctar espiritual? Fiquei profundamente comovido com seu conselho. Apesar de, naquele momento, não lhe ter respondido, surgiu no meu peito a decisão irrevogável de fazer tudo o que estivesse a meu alcance para compartilhar com meus semelhantes as redentoras verdades que havia aprendido aos pés do meu guru. Pedi então em oração: Senhor, que teu amor brilhe para sempre no santuário da minha devoção e que possa eu despertar esse amor em outros corações. Numa prévia ocasião, antes que eu entrasse para a ordem monástica, Sri Yukteswar havia feito uma observação bastante inesperada. Como você sentirá falta da companhia de uma esposa quando envelhecer? Você não concorda que um homem de família, comprometido com o trabalho proveitoso de manter sua esposa e filhos, desempenha um papel meritório aos olhos de Deus? Alarmado, protestei. O Senhor sabe que meu desejo nessa vida é desposar apenas o bem-amado cósmico. A alegre gargalhada do mestre fez-me compreender que aquela observação fora feita apenas para testar minha fé. Lembre-se, disse ele, calmamente, a única justificativa para alguém desdenhar as obrigações do mundo é assumir algum tipo de responsabilidade com uma família muito maior. No meu coração sempre estivera presente o ideal de uma educação integral para a juventude. Eram claros para mim os resultados improdutivos de uma instrução prosaica, com o único intuito de desenvolver o corpo e o intelecto, os valores morais e espirituais sem os quais nenhum homem pode alcançar a felicidade. Ainda permanecem fora do currículo oficial. Resolvi fundar uma escola na qual os meninos pudessem se desenvolver e transformar em homens íntegros. O primeiro passo que dei, nesse sentido, foi em prol de 7 crianças em Dihika, uma pequena localidade rural na província da Bengala. Um ano mais tarde, em 1918, por meio da generosidade de Sua Alteza Manindra Chandranundi, Marajá de Kasimbazar, pude transferir para Ranchi meu grupo, que estava aumentando rapidamente. Essa cidade, situada em Bihar, a cerca de 320 quilômetros de distância de Calcutá, é abençoada por um dos climas mais salutares da Índia. O palácio de Kasimbazar, em Ranchi, foi adaptado para tornar-se a sede da nova escola, que chamei de Brahmacharya Vidyalaya. De acordo com os ideais educacionais dos rishis, cujos ashrams nas florestas tinham sido, para a juventude da Índia, os antigos centros de ensino secular e religioso. Em Ranchi, organizei um programa educacional para o primeiro e o segundo grau, que incluíam matérias agrícolas, industriais, comerciais e acadêmicas. Os alunos também aprendiam concentração e meditação yogis, além de um incomparável sistema de desenvolvimento físico denominado Yogoda, cujos princípios descobri em 1916. Ao perceber que o corpo humano se assemelha a uma bateria elétrica, concluí que ele poderia ser recarregado pela intervenção direta da vontade humana. Sem a vontade não é possível realizar nenhuma ação, seja ela pequena ou grande. Por isso o homem é capaz de renovar os tecidos do seu corpo com a ajuda da vontade, sua principal força, sem precisar de aparelhos incômodos
ou exercícios mecânicos. Ensinei então aos estudantes de Hanshi minhas técnicas Yogoda, que são bem simples e pelas quais a força vital, concentrada no bulbo raquidiano, pode ser rapidamente recarregada de forma consistente pelo ilimitado suprimento de energia cósmica. Os meninos reagiram maravilhosamente a esse treinamento. Desenvolveram uma extraordinária capacidade de produzir a energia vital de uma parte do corpo para outra e de se sentarem perfeitamente imóveis em posturas difíceis. Executavam exercícios de força e resistência com uma destreza que muitos adultos musculosos não conseguiam igualar. Meu irmão mais novo, Vishnu Charan Ghosh, frequentou a escola de Hanshi e, mais tarde, tornou-se um dos principais fisiculturistas de Bengala. Juntamente com um de seus alunos, ele viajou para a Europa e os Estados Unidos, onde participou de exibições de força e habilidade que surpreenderam eruditos acadêmicos, inclusive os da Columbia University em Nova York. Ao fim do primeiro ano em Hanshi, os pedidos de matrícula chegaram a 2.000. Naquela época, no entanto, a escola funcionava como um internato e tinha capacidade apenas para 100 alunos. Prontamente passamos a receber alunos em regime de semi-internato. Em Vidyalaya, eu desempenhava o papel de pai e mãe para os meninos pequenos, além de lidar com muitas dificuldades administrativas, o que me fazia lembrar sempre das palavras de Cristo. Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Sri Yukteswar interpretar essas palavras. O devoto que na sua vida renuncia ao casamento e à família e troca os problemas de um pequeno lar com suas atividades limitadas por responsabilidades maiores de serviço em prol da sociedade como um todo, com frequência sofre perseguições do mundo, que não o compreende. Ao mesmo tempo, ele sente dentro de si a alegria divina. Certo dia, meu pai chegou a Hanshi para conceder-me a bênção paterna. Muito suspensa pelo fato de ter ficado magoado com a minha recusa de aceitar um cargo na estrada de ferro Bengal-Nagpur. Filho, disse ele, já me resignei com a escolha que você fez na vida. Fico feliz de vê-lo entre esses jovens alegres e cheio de entusiasmo. Você pertence a esse lugar e não às tabelas inertes dos horários da ferrovia. Dizendo isso, ele acenou para um grupo de 12 crianças pequenas que estavam grudadas nos meus calcanhares. Eu tive apenas 8 filhos, observou ele com olhos brilhantes, mas entendo como você se sente. Com um grande pomar e mais de 10 hectares de terra fértil à disposição, os alunos, professores e eu desfrutávamos de muitas horas de felicidade num ambiente ideal de trabalho ao ar livre. Entre os animais de estimação que possuíamos, havia inclusive um filhote de cervo que as crianças adoravam. Eu mesmo gostava tanto do animalzinho que permitia que ele dormisse no meu quarto. Ao nascer da aurora, a pequena criatura vinha até minha cama com passos vacilantes para receber seu afago matinal. Certo dia, como precisasse resolver um assunto em Hanshi, alimentei-o mais cedo do que o de costume. Embora tivesse recomendado aos meninos para não lhe oferecerem mais nada até eu voltar, um deles desobedeceu e deu ao filhote uma grande quantidade de leite. Quando cheguei de volta à noitinha, foi recebido com uma triste notícia. O cervo estava quase morto por causa de indigestão. Em lágrimas, coloquei o animal aparentemente sem vida sobre meu colo. Rezei a Deus com fervor para poupar-lhe a vida. Horas mais tarde, a pequena criatura abriu os olhos, ficou de pé e caminhou muito fraco. A escola inteira exaltou de alegria. Naquela noite, porém, recebi uma grande lição, que jamais poderia esquecer. Fiquei de vigília cuidando do animalzinho até as 2 horas da manhã, quando adormeci. O pequeno cervo apareceu-me em sonho e disse: Você está impedindo que eu parta. Por favor, deixe-me ir, deixe-me ir. Está bem, respondi no sonho. Despertei instantaneamente e gritei: Meninos, o cervo está morrendo.
As crianças precipitaram-se para junto de mim. Corri para o canto do quarto onde havia colocado meu bichinho de estimação. Ele fez um último suspiro para levantar, cambaleou na minha direção e caiu morto aos meus pés. De acordo com o karma coletivo que guia e regula o destino dos animais, a força vital do servo se extinguira e ele estava pronto para avançar para uma forma de vida mais elevada. Por causa do meu grande apego a ele, que mais tarde reconheci ser um sentimento egoísta, em minhas fervorosas preces, eu havia conseguido mantê-lo confinado à forma animal da qual sua alma lutava para libertar-se. A alma do servo fez sua súplica no sonho, porque sem meu consentimento amoroso, ela não podia ou não queria partir. Assim que concordei, ela se foi. A tristeza que eu sentia desapareceu completamente. Mais uma vez, percebi que Deus deseja que seus filhos amem todas as coisas como se fossem parte dele e que não se iludam acreditando que a morte é o fim de tudo. O homem ignorante vê apenas um muro intransponível da morte que parece esconder para sempre seus amigos queridos. Mas o homem que não tem apegos e ama a todos como manifestações divinas compreende que, com a morte, seus entes queridos apenas regressam a um espaço onde respiram a alegria de Deus. De suas origens humildes e simples, a escola de Ranchi cresceu e tornou-se uma instituição bem conhecida na Índia. Muitos departamentos da escola são mantidos por contribuições voluntárias de pessoas que exultam em poder perpetuar os ideais educacionais dos rishis. Filiais da Yogoda Satsanga foram fundadas e continuam a florescer em Midnapuri, Laxmanpur e Puri. A sede central de Ranchi mantém um departamento médico que fornece remédios e medicamentos e atendimento médico gratuito às pessoas sem recursos da cidade. O número de pacientes tratados alcança uma média de 18 mil por ano. O Vidyalaya também se destacou nas competições desportivas na Índia e no campo acadêmico. Muitos ex-alunos de Ranchi distinguiram-se em suas carreiras universitárias. Em seu 28º ano de existência, a escola tem sido centro de inumeráveis atividades e honrada por visitas de homens eminentes, tanto do Oriente quanto do Ocidente. No ano de funcionamento, uma das primeiras grandes figuras a conhecer o Vidyalaya foi Swami Pranabananda, o santo com 2 corpos, de Benares. Ao observar as pitorescas aulas ao ar livre, sob as árvores, e os jovens que à noite sentavam-se por horas imóveis em meditação e yoga, o grande mestre ficou profundamente comovido. Meu coração se enche de alegria, disse ele, ao constatar que os ideais de Lahiri Mahasaya, de uma educação ideal para os jovens, estão sendo aplicadas nessa instituição. Que as bênçãos do meu guru desçam sobre ela. E a gente vai continuar ensinando o mesmo capítulo no próximo capítulo.